A simples noiva aceita casar com um milionário e descobre que ele era mendigo negro. Helena sempre foi a professora idealista da pequena cidade de São Bento. Com um sorriso radiante e uma energia contagiante, ela inspirava seus alunos a sonharem alto. Mas, em um inesperado giro do destino, seu coração foi capturado por Carlos, um agricultor simpático e gentil. Seus olhos brilhavam como uma faísca especial e logo ela se viu envolvida em um romance que parecia de conto de fadas. Quem poderia imaginar que aquele homem, que conhecia cada canto do campo e falava com amor sobre a terra, escondia um passado cheio de segredos? Foi tudo tão rápido. O casamento foi planejado em um piscar de olhos. A pequena igreja estava cheia, com os moradores curiosos e sussurrando sobre a simples professora que agora se aliava a um milionário. Mas no auge da cerimônia, quando o padre perguntou se alguém tinha algo a declarar, uma mulher na última fila se levantou, seu rosto marcas de uma vida difícil. Você não sabe quem ele realmente é, gritou, a voz vibrando de raiva e dor. O ar na igreja ficou pesado. Carlos, que até então desfilava seu sorriso, congelou. Os olhares repercutiram como um rugido e a sussurros inundaram o ambiente. A verdade? Carlos não era apenas um agricultor. Era um herdeiro de uma fortuna obscurecida por corrupção e escândalo. Ele fugira da riqueza, dos trapos de poder que sua família tecia com mãos sujas. O peso daquela revelação caiu como um trovão. Como assim? O homem que ela mais amava tinha escondido um tal segredo? A confusão tornou-se um turbilhão dentro de Helena. Quem era Carlos de verdade? A cerimônia foi abruptamente interrompida. As promessas e votos tornaram ecos perdidos. Carlos, agora diante de todos, enfrentou um dilema angustiante. Ser o homem honesto que Helena amava ou se deixar levar pela pressão da família, que insistia em retomar o controle da empresa da qual desejava se afastar. Determinada, ela decidiu apoiar Carlos na nova posição como CEO da empresa familiar. A cada passo que ele dava nesse novo mundo, um novo Carlos surgia. Helena viu nele não apenas o agricultor de antes, mas também um homem em busca de redenção e propósito. Ele sonhava em implementar mudanças que ajudariam os trabalhadores rurais, propondo práticas que, se aplicadas, poderiam transformar vidas. Essa era a esperança que os unia. Porém, os desafios não pararam de aparecer. A resistência da família de Carlos era feroz. Suas vozes, cheias de desdém, gritavam pela volta aos velhos tempos. No meio disso tudo, a pressão começou a desgastar o casamento, colocando em xeque as promessas que fizeram um ao outro. Enquanto a cidade observava com olhos curiosos, uma tragédia abalou os pilares de tudo o que tinham construído. Um acidente trágico nas terras da família revelou segredos que poderiam arruinar suas aspirações. Agora a realidade se tornava mais complicada do que um simples romântico conto. Eles teriam que decidir sacrificar seus princípios para proteger sua família ou lutar por um legado digno para seus filhos, Isabela e Miguel. E nessa confusão de sentimentos e dilemas, Helena e Carlos descobriram que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na capacidade de impactar vidas ao redor. A cidade se tornaria um elo de esperança,
Um testemunho de que o amor pode sobrepujar até as maiores adversidades. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso! Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que a vida de Helena e Carlos parecia finalmente ganhar um novo rumo, algo mudou drasticamente. O acidente nas terras da família ruiu qualquer certeza que ainda restava entre eles. A cidade, antes cheia de esperança, agora se tornava um palco de medo e desconfiança. Assim que a notícia se espalhou, Helena sentiu seu coração acelerar. O telefone tocava insistentemente. Era Carlos, procurando por ela. Mas a intensidade da sua voz a deixava ansiosa. Helena, preciso que você venha. É urgente. Ele estava desesperado. A aflição em seu tom sugeria que algo terrível havia acontecido. Ela pegou o primeiro carro e foi até a fazenda, seus pensamentos se embaralhando enquanto dirigia. Ao chegar, o cenário era caótico. Pessoas se aglomeravam na entrada, algumas chorando, outras simplesmente em choque, incapazes de processar o que aconteceu. Algo dentro dela se quebrou ao ver os rostos familiares, todos com expressões de angústia. Carlos a viu e seus olhos brilhavam com uma mistura de alívio e desespero. Venha! Ele a puxou para dentro, onde o clima era de luto. Helena não tinha ideia do que aguardava. E ao entrar no escritório da fazenda, as paredes pareciam fechar à sua volta. Ali no centro da sala havia um corpo sem vida. Um dos trabalhadores, um homem honesto e querido pela comunidade, estava deitado. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar. Foi um acidente, Helena. A máquina, ele estava consertando. Mas isso não é tudo. A voz de Carlos estava embargada. Antes de falecer, ele disse algo que me deixou assustado. O nó na garganta de Helena se apertou. O que ele disse? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Carlos hesitou, como se estivesse tentando reunir coragem. Ele mencionou a que foi ameaçado e que sabia de um segredo sobre a nossa família. Algo que pode arruinar tudo. Os olhos de Helena se arregalaram, seu estômago embrulhando com a perspectiva. Seu amor estava agora cercado por sombras, e a verdadeira natureza do passado de Carlos parecia se desdobrar diante dela, como uma tempestade que se avizinha. O peso de cada palavra lhe dava arrepios. Seus pais? O que eles fizeram? Carlos balançou a cabeça, seu semblante se torcendo em dor. Eu não sei, mas a palavra corrupção foi mencionada. Era sobre a empresa, e havia algo que implicava. Não só a mim, mas a todos que trabalham aqui. O silêncio caiu como uma pedra. Helena sentiu como se o chão deixasse de existir sob seus pés. Ela ficou paralisada enquanto uma onda de choque e confusão inundava sua mente. Você não pode deixar isso acabar assim, Carlos. Precisamos descobrir a verdade.
Ele olhou para ela com a fraqueza no olhar. E se isso significar que minha família realmente é culpada de algo terrível? E se isso destruir tudo o que estamos tentando construir juntos? Naquele momento, uma terceira pessoa entrou na sala. Era a mulher da igreja, aquela que tinha interrompido o casamento. Vocês não entendem. Ela se aproximou. Sua expressão era de urgência. Meu irmão! Ele foi a última pessoa que soube do que realmente acontece na empresa. E o que aconteceu com ele não foi um acidente. A revelação a atingiu como um raio. Helena olhou para Carlos e a sala parecia encolher. Os ecos da verdade estavam se aproximando. E o que antes era um futuro brilhante agora se tornava uma teia de mentiras. Eles estavam em um abismo profundo, mas ainda não sabiam o quão profundo ele realmente era. Precisamos agir, antes que seja tarde demais, declarou Carlos, sua voz agora firme, mas a incerteza brilhava em seus olhos. E assim, o que parecia ser uma nova vida começou a se dissolver em um mistério tão inquietante quanto as sombras que agora ameaçavam engolir tudo o que amavam. Naquele momento, a pressão era palpável. Carlos olhava para Helena, mas também para a mulher da igreja, como se esperasse que ela dissesse algo que pudesse mudar tudo. O silêncio era opressivo. Então um grito cortou o ar. Não! Vocês não podem! Isso vai acabar com todos nós! Uma das funcionárias da fazenda, nervosa, surgiu na porta com os olhos arregalados. Todos se viraram abruptamente, as expressões mudando de confusão para medo. Ela não entende, não pode! Carlos retrucou, enquanto a mulher insistia para que se afastassem da verdade. O clima ficava insuportável. Uma dúvida profunda começou a tomar conta da sala. Qual era o segredo real? O que estava sendo ocultado? Helena apertou os punhos. Precisamos saber a verdade. Nossos filhos merecem isso. Sua determinação brotou como um fogo em meio à tempestade. Ela olhou para Carlos e, naquele instante, um pensamento aterrador cruzou sua mente. A verdade pode ser mais perigosa do que imaginamos. Carlos analisa a situação ao redor, parecendo perder a firmeza. E se essa verdade me destruir, Helena? E se você não aguentar? Uma tensão densa pairava. A mulher da igreja soltou um suspiro pesado e olhou para os dois. Eu posso ajudar, mas vocês precisam estar preparados para o que vão descobrir. Suas palavras ecoaram na sala. Carlos hesitou, mas a força da presença de Helena o impulsionou. Vamos então, o que você sabe? Ela se aproximou e começou a narrar o que todos deviam saber, revelando conexões e alianças obscuras entre os membros da família de Carlos e pessoas poderosas na cidade. Seu pai, tamanho envolvimento com a corrupção, não foi só por dinheiro. Ele tinha um inimigo que ameaçava tudo, e eles estavam dispostos a fazer de tudo para proteger a reputação da família. Um calafrio percorreu a espinha de Helena, o que quer dizer com fazer de tudo. Existem histórias que falam de uma traição, algo que envolve não só a empresa, mas um sangue inocente. Um acidente que não foi acidente. O que aconteceu com o seu amor está relacionado diretamente ao que seu pai esconde. O choque nas palavras da mulher estrangulou o ar. E enquanto todos assimilavam essa nova camada de complexidade, um som ensurdecedor cortou a tensão.
O barulho de um carro sendo acelerado na estrada se destacou. Todos se viraram perplexos. Antes que alguém pudesse reagir, um veículo derrapou e bateu violentamente contra a parede da fazenda. A força da colisão fazendo tudo ao redor tremer. O estrondo foi ensurdecedor e o próprio chão parecia se abrir sob eles. O impacto foi devastador. Helena instintivamente correu em direção à porta. "Carlos!" gritou, mas ele estava paralisado, em choque. Quando o silêncio se abateu, gritos irromperam e a cena da sala foi substituída pelo caos. Pessoas se aglomeravam na entrada. As vozes estavam em um frenesi de pânico e desespero. "Ele está vindo!" alguém gritou, e a sala foi tomada por olhares aterrorizados. O carro! Quem estava dentro? E se era alguém da família? O estrondo que sacudiu a fazenda fez os mistérios ainda mais profundos, enquanto a imagem de Carlos se despedaçava em questão de segundos. Helena sente uma onda de pânico, um aperto no peito. Ela sabia que as conexões que estavam se formando apenas aumentavam as questões e o perigo. A verdade poderia vir com um preço alto, e agora, com um acidente, tudo parecia se tornar ainda mais real. "Temos que ir", anunciou a mulher da igreja, puxando Carlos pelo braço. A urgência era palpável, como uma bomba relógio pronta para explodir. Agora, a tensão que antes era sobre a verdade familiar se transformava em um jogo de vida ou morte. O destino de todos envolvido no enredo começava a se entrelaçar de maneiras que eles nunca poderiam imaginar. E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente estava em perigo agora? Helena sentiu seu coração acelerar. O pânico crescendo à medida que todos em volta se aglomeravam na porta. O barulho do carro batendo contra a parede ecoava em sua mente como um prenúncio de desgraça. "Carlos!" gritou em meio ao caos, mas ele parecia congelado, perdido em seus próprios pensamentos, confuso. Ela puxou-o pela mão. "Vamos agir." A mulher da igreja, nervosa, arrastou Carlos. Helena o seguiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. O caos lá fora era ensurdecedor. Pessoas gritando, rumores se espalhando. O que havia acontecido? Era uma questão de vida ou morte, e a verdade que estavam prestes a descobrir poderia ser mais devastadora do que imaginavam. Ao chegarem ao local do acidente, um grupo de trabalhadores cercava o veículo amassado. A cena era horrível. O impacto era visível. O carro desfigurado espalhava metal amassado pelo chão como graves feridas abertas. "Quem estava dentro?" Helena perguntou, o coração na boca. "Ninguém foi ferido, mas..." Uma voz se erguia, uma mulher de expressão pálida, com lágrimas nos olhos. Era o irmão do homem que morreu. Um fio percorreu as costas de Helena. "O homem que estava no acidente é um dos nossos?" Ela olhou em volta, nervosa. A mulher confirmou com a cabeça. Ele era um trabalhador, um bom homem. Ele sabia demais sobre a empresa. Carlos parecia ter sido atingido por um raio. A revelação mordeu a carne de um novo medo. "O que ele sabia?" perguntou, quase sem voz, seu rosto carregado por uma palidez alarmante. A mulher hesitou. "Eu não sei, mas ele disse algo antes de morrer. Algo sobre corrupção, sobre o que aconteceu com o nosso amigo. Ele sabia do envolvimento da família." Helena trocou um olhar com Carlos, e a tensão entre eles era insuportável. "Precisamos saber mais, agora!" Mas uma mão a segurou.
Era a mulher da igreja, com um olhar que transmitia uma urgência estranha. Vocês não podem se envolver mais do que já estão. Se descobrirem a verdade, o que acontecerá com vocês? O perigo é real. Mas a intensidade do momento era palpável. Sem pensar, Carlos começou a buscar informações com os outros trabalhadores, mas o desespero estava estampado em seus olhos. Helena se afastou, tentando controlar o turbilhão de emoções. Então gritos estouraram. Ele está vivo! Alguém exclamou. Helena virou-se rapidamente. O homem que antes era só um corpo inerte, agora estava sentado dentro do carro, sangrando, mas consciente. Os trabalhadores correram para ajudá-lo. É um milagre! Alguém gritou, mas Helena não conseguia acreditar. A adrenalina a empurrou até o homem, que olhou para ela com dor e surpresa. Você não pode me deixar falar. Eles vão vir atrás de mim. Quem? Helena perguntou, sua voz trêmula, mas segura. Os Correia! Eles têm um segredo, algo que pode acabar com tudo. E você está pronta para ser parte do jogo deles? A sua vida e de seus filhos estão em perigo. Ele falava com dificuldade, mas a urgência em suas palavras era impossível de ignorar. A realidade desabou sobre Helena como um manto pesado. Carlos se aproximou, mas antes que ele pudesse dizer algo, a mulher da igreja gritou: "Corram! Eles estão aqui!" Enquanto todos olhavam ao redor, um carro preto com janelas escuras se aproximava rapidamente da fazenda. "Carlos, temos que ir!" Helena gritou, sentindo o medo pulsar. Mas no fundo de sua mente, as palavras do homem ecoavam. Um segredo, uma verdade destrutiva. Algo estava prestes a mudar tudo. E a hora da estúia estava se aproximando. Enquanto o carro se aproximava, o mumbo de Helena e Carlos girava em um novo eixo. O que eles fariam agora? Essa era apenas a ponta do iceberg. E a verdade que estavam prestes a descobrir poderia ser mais letal do que escravizá-los a um legado de corrupção. Helena sentiu seu coração disparar quando viu o carro preto encostar na fazenda. Em meio ao caos, tudo parecia se mover em câmera lenta. "Carlos, vamos!" Ela puxou seu marido, mas ele estava paralisado, encarando o veículo que se aproximava. A tensão no ar era palpável. Um pressentimento que fazia os cabelos do pescoço dela se arrepiar. "Eles estão aqui!" murmurou Carlos, a voz trêmula. Antes que pudesse falar mais, a porta do carro se abriu e, para seu horror, quem saiu foi o pai dele, Alberto, acompanhado de 2 seguranças robustos. O olhar de Carlos se transformou em pânico. "O que ele está fazendo aqui?" Alberto se aproximou, os olhos frios como aço, e começou a falar com um tom que deixava claro que não estava ali para fazer visitas familiares. "Carlos, você precisa entender que está mexendo com coisas que não entende. Isso não é um jogo. As consequências, elas podem ser fatais." Helena sentiu um calafrio. A tensão aumentava a cada palavra. "Você está ameaçando o nosso futuro, pai. Eu não vou deixar que você destrua o que estamos tentando construir." Alberto soltou uma risada, mas não era uma risada de alegria. Era um som pesado, carregado de desprezo. "Você realmente acha que tem controle sobre isso? Sua mãe e eu fizemos escolhas, Carlos. Escolhas que você está prestes a pagar por um simples desejo de justiça." Helena não queria ouvir mais. O desespero tomou conta. "Precisamos sair, Carlos! Esse homem não vai parar até ver tudo ruir!" Mas nesse momento, o homem ferido do carro anterior gritou, interrompendo a conversa: "Espere! Você não sabe o que está fazendo!" Ele tentava se levantar, mas a dor o mantinha preso. "Alberto,
Ele é responsável. A verdade é mais complicada do que você imagina. Carlos olhou para o homem confuso. O que você está dizendo? Você precisa saber sobre sua mãe. A declaração cortou o ar. Ela esteve envolvida. O que aconteceu com a sua família? Tudo é parte de algo muito maior. A revelação atingiu Helena como um soco no estômago. A mãe de Carlos? O que ela poderia ter feito? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora. Mas era uma imagem que eles nunca esperavam. Cala a boca, Alberto gritou, visivelmente nervoso, seus olhos ameaçadores. Mas o homem continuou, mesmo sob o olhar feroz. Ela não é quem você pensa, Carlos. Você só conhece a versão que ela lhe contou. Mas há mais segredos que ela está escondendo. O semblante de Carlos se contorceu, entre a raiva e a confusão. Mãe, o que você fez? No seu casamento, a verdade foi interrompida. Você precisa saber o que está por trás da sua fortuna. O verdadeiro custo disso. Helena via a frustração e a dor se misturarem no rosto de Carlos. Ela gritou. Não escute! Eles estão tentando te manipular. Precisamos ir agora! E em um momento de desespero, Carlos decidiu. E olhou para o pai e depois para o homem ferido. Eu vou descobrir a verdade, não importa o que custe. Se eu tiver que enfrentar os segredos da minha mãe, eu vou fazer isso. É isso que preciso fazer. Alberto estava em choque. Você não sabe no que você está se metendo. Você pode não sair vivo disso. Um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Um dos seguranças de Alberto se moveu rapidamente, como se algo fosse acontecer. E num lance inesperado, o homem ferido tentou se levantar novamente. E a cadeira em que estava tombou, fazendo com que um tiro disparasse. Acidentalmente, da arma que estava no cinto de um dos seguranças. O som ecoou como um trovão no ar e todos congelaram. E para o horror de todos, o tiro acertou Alberto, que tombou para trás em um movimento grotesco. O impacto foi instantâneo e o chão se iluminou com um reflexo da traição que derrubou o poder que parecia eterno. O que aconteceu? Carlos gritou, enquanto Helena cobria a boca em choque. E enquanto a cena se desenrolava, a verdade que espreitava nas sombras estava prestes a ser revelada, mas a um custo que eles nunca poderiam imaginar. O medo tomou conta e a dúvida pairava no ar. O que isso significaria para eles? E, principalmente, quem realmente era Alberto? Carlos ficou paralisado, o corpo do pai caindo em câmera lenta e o som do impacto ecoou, preenchendo o ar carregado de tensão. Pai, não! Sua voz tinha um grito de desespero, mas ninguém se atrevia a se mover. O homem ferido apenas observava, os olhos arregalados enquanto a realidade se desenrolava na frente deles. Helena tremia, o coração batendo forte no peito. Ali estava o pai de Carlos, seu inimigo mais temido. Caindo em um momento de pura traição. Mas então, enquanto todos estavam perdidos em sua própria confusão, algo inesperado aconteceu. O homem do carro, ainda sangrante, levantou a mão na direção de Alberto. Vocês precisam ouvir isso. É sobre a verdade que ninguém vê. Calha a boca! A voz de Alberto saiu em um sussurro rouco, mas não havia mais controle. Você não deveria estar aqui. Tudo isso é culpa sua.
E num instante, como um raio que corta a noite, ele apontou o dedo trêmulo para o homem, mas a hesitação em seus olhos entregava um medo mais profundo. Um dos seguranças se aproximou, mas Carlos, em um momento de coragem, gritou: "A verdade, pai! O que está acontecendo? O que você esconde?" A tensão era eletrizante, uma tempestade prestes a estourar. Helena respirou fundo, esperando que o homem tivesse uma resposta. "Não devemos. Você não entende. A corrupção vai além do que imagina. Minha família não é a única envolvida. E sua mãe, Carlos, ela..." O homem parou, a dor quase o deixando sem fôlego. "Ela está em perigo. Eles vão atrás dela." Os olhos de Carlos se arregalaram. O que ele disse não era apenas chocante, era devastador. Helena sentiu o chão sob seus pés se desfazer. "O que você quer dizer com isso? A sua mãe?" Agora, ela não apenas tinha medo pela segurança de sua família, mas pela própria vida de Carlos. A verdade parecia um labirinto sem saída, cheio de facas. Ela sabe, Carlos. Ela sabe das mentiras que envolvem a empresa. E eles não vão parar até que a verdade esteja enterrada, de vez. Que você não agir rápido." Nesse momento, um dos seguranças disse algo para Alberto, e o olhar de desespero se transformou em raiva. "Não pense que vai fugir disso. Você e sua esposa, se continuarem nesse caminho, não haverá retorno." Carlos girou em direção ao pai, os olhos ardendo de determinação. "Você não vai me impedir de descobrir a verdade." Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um novo carro chegou, deslizando pelo barro que cercava a fazenda. As pessoas se viraram, e uma figura conhecida surgiu. Era Mariana, a irmã de Carlos. "O que aconteceu aqui?" ela gritou, correndo ao lado deles. O homem ferido, ainda na luta para se levantar, gritou de volta: "Mariana! Você está em perigo! Eles sabem que você está aqui!" Um pânico se instalou, e todos começaram a perceber que a trama estava se desenrolando de maneiras que nunca haviam imaginado. Alberto, ferido e furioso, gritou para a filha: "Saia daqui! É um jogo mais perigoso do que você pensa." Mariana hesitou, mas algo nos olhos dela mudou, como se uma faísca antiga acendesse. "O que você esconde, pai?" Sua voz cortou o silêncio como um punhal. O ambiente ficou aterradoramente quieto. E então, uma voz familiar ecoou à distância: "Está tudo acabado, Alberto." Era o advogado da família, Rafael, com um sotaque carregado de rancor. Ele caminhava rapidamente, trazendo um dossiê com uma expressão decidida. "Finalmente a verdade precisa ser revelada. E a proteção dos seus segredos não será mais suficiente. A verdade está aqui, e você não pode esconder mais. A sua esposa, a mãe de Carlos, ela também está envolvida." Era como se o ar tivesse sido tirado do lugar. Todos olharam para Alberto. Sua expressão passava de raiva para puro terror. As cartas estavam todas na mesa, e as revelações, uma atrás da outra, começaram a desmoronar o que restava da reputação do patriarca. "Você não pode fazer isso!" Alberto rugiu, mas a sombra do seu poder estavam começando a Mas a que custo? A tensão atingiu seu pico e antes que alguém pudesse agir, os seguranças começaram a se mover, dispostos a proteger o que restava de uma estrutura que estava prestes a cair. Os dilemas, a lealdade familiar e a verdadeira natureza dos segredos começavam a emergir, desenrolando a incansável espiral de enganos que levaria a consequências impensáveis. Helena olhou para Carlos,
Precisamos sair agora! Mas o que quer que estivesse reservado para o futuro deles, a verdade ainda esperava, a sombra mais profunda no horizonte. E uma pergunta assolava suas mentes. Era realmente a verdade que eles queriam? O custo seria muito mais alto do que jamais imaginaram. Carlos olhava para o corpo do pai. A cena parecia fluir em câmera lenta. O homem, que sempre fora uma figura autoritária, estava agora caído no chão. E o ar estava tão pesado que era difícil respirar. As palavras do homem ferido soavam como ecos em sua mente. Você precisa saber sobre sua mãe. Helena, desesperada, puxou Carlos. Vamos sair, é perigoso aqui. Mas ele não se movia. A raiva e a confusão estavam à flor da pele. Era o momento de agir, mas ele estava preso em um labirinto de incertezas. Então, de repente, ouvindo tumulto ao redor, o homem ferido se levantou, apesar das feridas. Escutem! A verdade está mais próxima do que imaginam. Ele cambaleou em direção a Carlos e Helena. Sua voz arrastada, mas determinada. A vida que vocês conhecem, toda essa história não é o que parece. Mariana, a irmã de Carlos, olhou para o homem, seus olhos na esperança. O que você quer dizer? Que vida é essa? Um grito cortou o ar. Não confiem nele! Ele está tentando manipulá-los! Era um dos seguranças de Alberto, agora com os olhos famintos de intensa raiva. O caos aumentava e todos pareciam perder a razão. Calem-se! A verdade! A verdade é a única coisa que pode nos salvar! Gritou o homem, um lampejo de desespero em seu olhar. E enquanto falava, um rugido de motor se aproximou. Carlos virou a cabeça e viu outro carro se aproximando rapidamente. Suas luzes ofuscando a cena de horror. Desesperadamente, todos giraram em direção ao carro. Ele parou bruscamente e a porta se abriu. Duas figuras saíram e Carlos sentiu seu estômago virar. Era a mãe dele, Clara, com um semblante sombrio. E atrás dela, outro homem que ele conhecia bem. Rafael, o advogado da família. Clara, o que você está fazendo aqui? A raiva e o medo transbordando de seu peito. A mãe olhou diretamente nos olhos dele. Carlos, você não entende. Está em perigo. Rafael, diga a verdade. Rafael hesitou, mas finalmente disse a verdade que todos evitam. Clara, ela não é sua mãe biológica. As palavras ressoaram como um trovão, e o mundo ao redor de Carlos desabou. Uma onda de incredulidade e choque tomou conta de todos. Como assim? Carlos mal conseguia processar. Você tá mentindo! Minha mãe é a Clara! Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pude te contar antes. Eles estavam nos observando sempre. Eu sou apenas uma guardiã. E o que fiz foi para te proteger. Proteger de quê? Carlos estava prestes a perder o controle. A raiva dominando seu corpo. O que você está escondendo? O homem ferido finalmente encontrou força e se aproximou. A voz mais forte agora. A sua verdadeira mãe, Carlos. Ela foi uma vítima das mentiras da sua família. E quem a matou? Quem esteve envolvido nesse jogo sujo é aquele que você tantas vezes admirou. A corrupção e os segredos vão muito mais fundo do que você pensa. A multidão começou a murmurar. Olhares de incredulidade, chispas de raiva e desespero se misturavam.
Mas Carlos apenas sentiu uma dor aguda no peito. Um lado dele queria saber a verdade, mas o outro temia o que poderia descobrir. E a sua mãe, Carlos, está em perigo. Se não agirmos agora, ela pode perder a vida. Rafael disse, a voz tremendo. O clima mudava rapidamente, e ele sabia que as lealdades estavam se desfazendo. A cena antes cheia de drama, agora se tornava um circo de verdades. Sombrias, onde ninguém parecia mais confiar em ninguém. Mas por quê? Carlos questionou, olhando para todos os rostos ao seu redor. Por que todos estão mentindo? E enquanto ele falava, o som de sirenes começou a ecoar ao longe, aproximando-se rapidamente. O caos se transformou em frenesi, e mesmo com a verdade prestes a ser revelada, um novo medo assolava a cena. Temos que ir! Agora! Gritou Carlos, segurando Helena pela mão. Mas o tumulto aumentava, e a tensão parecia estar à beira de explodir. A verdade o cercava, e a dúvida sobre quem eram realmente uns aos outros parecia se enraizar ainda mais profundamente. Enquanto o grupo se afastava, os olhares se cruzavam, cada um perguntando a si mesmo: até onde você chega para proteger sua família? E qual é o preço que você está disposto a pagar pela verdade? Carlos olhava para o corpo do pai. O que antes era sinônimo de poder e controle, agora jazia em uma poça de sangue, um espectro da ruína que havia construído. O tremor na mão dele era incontrolável. Mãe, o que você fez, Clara? A dor ecoava. Helena estava ao seu lado, seu olhar cheio de terror e confusão. O que mais poderia ser revelado? A verdade antes velada parecia agora iminente, mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a acontecer. Foi então que um súbito grito cortou o ar, vindo do homem ferido. Cuidado! Eles vão chegar! Vocês estão todos em perigo! Ele tentava avisá-los com uma força que sua condição não suportava. A verdade é uma armadilha! Vocês precisam se afastar! Carlos olhou para ele, o pânico crescendo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma voz bem conhecida interrompeu a tensão. Era Mariana, a irmã dele. O que está acontecendo, Carlos? O que eles estão escondendo? Ela parecia mais determinada do que nunca, seus olhos fixos nele. E naquele instante, uma explosão repentina de luz e um estrondo. Um carro preto entrou em alta velocidade pela entrada, derrapando ao se aproximar deles. Todos se viraram com o coração na boca. A porta se abriu e, de dentro, surgiu um grupo de homens com expressão feroz. Eram capangas, conhecidos por suas ligações com a família e totalmente dispostos a proteger os segredos que estavam prestes a escapar. A mãe de Carlos, um deles gritou. Ela é a razão disso tudo! O caos se instalou. O ar se tornava denso com o medo e a incerteza. Os seguranças de Alberto começaram a tomar posição, já visivelmente nervosos com a virada dos eventos. Carlos sentiu um nó na garganta. O que a mãe dele teria que ver com isso? Mas enquanto ele tentava processar essa nova camada de realidades, um deles puxou uma pistola. Nós não podemos deixar que a verdade viva! A selvageria daquele momento gelou o sangue de todos. Mariana, corre! Carlos gritou, puxando a irmã para trás. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, Helena avançou. Não! Chega! Não vou deixar vocês machucarem ninguém! Havia uma determinação feroz nos olhos dela. E isso gerou um silêncio momentâneo, mas foi quebrado pela mulher ferida do acidente. Que se levantou, embora ainda trêmula.
A verdade vai libertar. Eu vi, eu sei. A sua mãe, Carlos, não apenas foi enganada. Ela é parte do grupo que controla tudo. Não é apenas vítima. Ela é uma jogadora. A revelação passou como um relâmpago. Carlos a encarou, a mente girando. Ele queria gritar, queria correr e esconder, mas a verdade o perseguia. A mulher não parecia mentir. O peso das revelações pesava como uma montanha sobre seus ombros. Então, uma nova onda de movimento. Rafael, o advogado, ergueu a mão. Parem! A verdade veio à tona. Clara, você sempre teve as respostas. A multidão olhou para Clara, a mãe de Carlos. Os seguranças hesitaram, confusos. Este era o momento em que tudo mudaria. Ela respirou fundo, lágrimas nos olhos. Vocês não entenderam. Eu fui forçada. Todos nós fomos. Eu deveria ter falado, mas o medo me paralisou. E antes que pudessem reagir, um tiro. O som ensurdecedor fez todos congelarem e o homem ferido caiu novamente, desta vez sem vida. O pânico se instaurou e ninguém sabia para onde correr. Carlos se virou para sua mãe. O que você fez? Eu não menti. Eu juro. Você não entende, Carlos. A família. O que estamos enfrentando. Eles estão em todo lugar e estão prontos para tudo. O grito dela echou, dilacerando a tentativa desesperada de manter tudo sob controle. Enquanto o caos se desenrolava, Carlos se viu paralisado em um mar de incertezas. Enquanto a verdade começava a se entrelaçar de maneira mortal ao redor deles. E com essa última morte, a linha que separava o bem do mal se tornava cada vez mais tênue. Vamos descobrir a verdade, Carlos, Helena disse, segurando sua mão. Nenhum deles vai nos parar. E enquanto a multidão se aglomerava, o destino de todos começava a se entrelaçar em um labirinto de traições. Não apenas familiares, mas sociais. Pronto para revelar um ciclo vicioso de corrupção. A corrida contra o tempo acabara de começar. E a única certeza era: nada seria como antes. Carlos olhava para o corpo do pai. A realidade se esfacelando ao seu redor. A sensação de perda e traição o invadiu como uma onda imensa. O desespero estava prestes a tomar conta dele, quando o homem ferido, que ainda estava vivo, gritou novamente. Eles vêm! Eles vão tentar acabar com todos vocês! Helena segurou a mão de Carlos com força, seu olhar apavorado. O quê? Você quer dizer? Quem são eles? Mas o homem não teve tempo de responder. Os seguranças de Alberto já estavam movendo-se de forma ameaçadora. E a multidão começou a se agitar. Mariana, a irmã de Carlos, olhou para ele, seus olhos refletindo confusão e medo. O que está acontecendo, Carlos? O que você sabe? A tensão estava crescendo. O grupo que o cercava parecia se preparar para um ataque. Temos que sair daqui! Carlos gritou. Mas antes que pudesse puxar Helena e Mariana, o homem ferido levou a mão à frente, como se quisesse revelar um segredo que poderia salvar suas vidas. A verdade sobre sua mãe. Ela está em perigo porque ela sabe a verdadeira razão pela qual eles a querem calada. O caos se intensificava. Calada? Do que você está falando? O que ela sabe? O pânico começou a dominar a cena. Mas logo um barulho ensurdecedor ecoou, seguido por uma explosão de som, quando outro carro, aquele que havia chegado enquanto discutiam, bufou ao parar. E então surgiram novas figuras. Entre elas, uma mulher com uma aparência que era,
ao mesmo tempo familiar e estranha. Carlos prendeu a respiração. Ali estava uma mulher que ele não via há anos. Uma figura do passado enterrado. Sua mamãe biológica. "Mãe!" ele gritou, reconhecendo a mulher à distância. Clara parecia chocar-se. E mesmo assim, uma frieza tomava conta de seu semblante. Não! Alberto, mesmo caído e ferido, tinha força para gritar. "Você não pode estar aqui! Eu te pedi para ficar longe!" Carlos olhou para Clara, os sentimentos misturados. "Por que você está com ela? O que está acontecendo?" As palavras estavam quase sufocadas por confusão e raiva. "Carlos, eu preciso te contar. Não posso mais esconder." Clara começou, mas aqui era onde tudo ficava ainda mais confuso. "Eu não sou quem você pensa." Helena, em choque, virou-se para Clara. "O que quer dizer com isso? Você é a mãe dele. Como pode dizer que não é?" "Eu não sou sua mãe verdadeira, Carlos. E a verdade que sua mãe me pediu para ocultar é que você é o herdeiro de uma fortuna muito maior do que foi revelado. E isso envolve tudo: a corrupção, os Porrea, minha ligação com eles." A voz de Clara tremia, mas suas palavras cortavam o ar como um facão. O mundo de Carlos virou de cabeça para baixo. A cada revelação, a verdade se tornava mais uma armadilha. "Você está dizendo que eu sou rica? Que a corrupção não é só da família do papai?" Ele não conseguia processar, mas Clara continuou. "E está tudo ligado a você. Eles vão atrás de você para destruir qualquer chance de legado. Estão tentando silenciá-lo por todos os meios. E a sua mãe verdadeira pode estar em..." Perigo! Carlos se sentiu tonto. Então, uma nova informação cruel pairou sobre ele. Esse legado, que ele achava que estava distante, agora era uma arma que poderia usar ou que poderia destruí-lo. Ele olhou para Helena, seu coração batendo forte. "O que isso significa para nós?" Logo, um dos seguranças começou a avançar. "Vamos acabar com isso agora!" ele gritou, mirado diretamente para Carlos. Os outros começaram a se mobilizar e o pânico tomou conta. "Corram!" Helena gritou, puxando Carlos e Mariana com ela. Mas antes que pudessem avançar, um novo som cortou o ar. Um tiro! O da segurança. Carlos se virou. O mundo parou. E na fração de um segundo, uma figura caiu. Era Clara, atingida pelas balas. O impacto se espalhou em um silêncio ensurdecedor. Os olhos de Carlos se arregalaram enquanto a realidade se mostrava nua e crua. E tudo que ele soube ao longo da vida desmoronava. O que tinha acabado de saber. E enquanto a cena se desenrolava em todo o seu horror, Carlos soube que este era o começo de uma luta que mudaria não apenas suas vidas, mas todo o legado que ele nunca pediu. Carlos ficou paralisado, olhando para o corpo da mãe. O impacto do momento era devastador. O lamento no ar se misturava com o grito furioso do segurança. "O que vocês estão esperando? Vamos acabar com isso!" A tensão se espalhou. Como fogo em palha seca, Helena agarrou a mão de Carlos. Seu olhar era de pânico. "Precisamos sair agora!" Mas antes que conseguissem se mover, o homem ferido, que mentia entre a vida e a morte, levantou uma mão trêmula. "A verdade é a única coisa que pode nos salvar." Clara sabia o que estava em jogo. Ele gesticulava de forma frenética, chamando o grupo à ação. Os olhos de Carlos estavam cheios de lágrimas misturadas com determinação.
Nós não vamos deixá-los acabar com tudo. A verdade precisa vir à tona. Ele virou-se para Helena e Mariana, sua voz rouca, mas firme. Vamos lutar por isso. E foi assim que Carlos, Helena e Mariana se uniram. A multidão de capangas começou a se agitar, mas o grupo avançou decidido. A adrenalina pulsava nas veias e a convicção crescia a cada passo. Não deixem que o medo domine! Estamos juntos! Gritou Carlos, e as palavras ecoaram, criando um laço inquebrável. A multidão hesitou ao ver a determinação deles, e aqueles instantes pareciam eternos. Os seguranças hesitaram, confusos. Era o momento. Agora! Carlos gritou. O grupo, em uma ação coordenada, começou a empurrar. A energia crescendo. Mas então um novo barulho cortou o ar. Um carro, uma SUV preta, subiu a ladeira a toda velocidade. Os olhos de todos se viraram. A tensão voltou a aumentar. O veículo parou abruptamente e deles saíram figuras imponentes. Pai! Gritou Mariana, reconhecendo Alberto, que se levantou com um olhar assassino. Não deixem eles saírem. Mas Carlos, em um momento de bravura, encarou o pai. É você quem vai pagar por tudo isso. Não vamos nos calar. Clara, ainda em choque, com a voz embargada, finalmente encontrou coragem. Vocês não podem me parar! A corrupção que vocês estão defendendo está prestes a vir à luz. Havia um peso em suas palavras, ecoando a verdade da qual Carlos sempre se perguntou. E em uma fração de segundos, a briga se tornou um campo de batalha. Pontos de vista colidiam. Verdades estavam prestes a ser reveladas. Eu sempre soube que vocês não eram quem pareciam. Gritou o homem ferido, enquanto lutava para se levantar, a vida ainda pulsando nele. Olhares de todos os lados se uniam em um sentimento coletivo. E ao som de sirenes que se aproximavam, a luta em defesa da verdade começou. O caos reinou, e mesmo entre as disputas havia um vislumbre de esperança. Carlos, Helena e Mariana lutavam juntos, cercados pela corrupção que antes dominava suas vidas. A multidão os observava, e com cada movimento, a verdade estava se aproximando ao alcance. Eles estavam prontos para enfrentar as consequências, determinados a desmantelar o legado da dor e das mentiras de seus pais. E enquanto o quidão da batalha explodia ao seu redor e a esperança renascia, a imagem da comunidade se transformava. As pessoas começaram a se unir, movidas por um desejo de justiça e liberdade. Assim como uma onda, a determinação do grupo se espalhava. No final, Carlos olhou para Helena e Mariana, os olhos cheios de emoção. Se formos juntos, podemos mudar isso, para nossas crianças, para todos nós. O grito era um hino de força e resiliência. E nesse momento, enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais, Carlos tomou a mão de Helena, quase como se quisesse ancorá-la naquele mar de incertezas. O que eles estavam prestes a enfrentar ainda era desconhecido, mas a verdadeira batalha havia começado. O legado deles não seria mais de corrupção e medo, mas de coragem e verdade. O futuro ainda era um mistério, mas agora a esperança tinha a chance de brilhar. Antes de terminarmos, eu tenho um pedido crucial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda muito.
Quero saber o que você acha. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos! Faça parte disso